nosso irmão aí que está visitando hoje. Não esse Bruno, não, né? O outro Bruno. Você também, Bruno, pode voltar semana que vem. Passagem de São Paulo está barata. Você pode estar vindo aí. Então, pessoal, vamos lá, vamos à nossa palavra de hoje, né? Dando sequência a essa série que é incrível, porque é uma série que fala das bem-aventuranças. É sobre algo que Jesus, quando ele começou o seu sermão na montanha ali, né, o Sermão do Monte, ele inicia o sermão, o pastor Samuel tem falado sobre isso, fazendo uma distinção entre a multidão e aqueles que são mais próximos. Ele senta, porque o texto começa assim, ó, em Mateus 5:1, ele fala assim, ó, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, né, ou seja, então há uma distinção aqui que Jesus se posiciona para falar, e aqueles que eram mais próximos, aqueles que eram os seus discípulos, eles se aproximaram e sentaram próximo para ouvir aquilo que Jesus estava ensinando. E aí Jesus inicia esse sermão, que é um sermão incrível, que é um sermão que assim, uma das palavras mais veneradas e ditas a respeito daquilo que Jesus ensinou ao seu povo, aos seus discípulos. E ele começa falando sobre as bem-aventuranças. E isso não é por um acaso, né? Ele começa dizendo, ó, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E por último, que nós vamos tratar hoje é bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E a palavra bem-aventurado ou bem-aventurança ali, ela era uma palavra que ela não era comum usá-la para falar com os humanos, digamos assim. Ela era uma palavra usada para deuses ou até mesmo para aqueles que já morreram. A bem-aventurança, ela vem da palavra beatos, né, que é um termo que significa mais do que feliz. Né? Ela fala sobre a alegria divina e perfeita. Ela não é um estado de alegria no sentido como a gente entende a alegria como uma diversão, como um bom humor. Aquilo me traz um bom humor. Não, é algo muito mais profundo. É um estado de espírito, é algo que toca o nosso interior. E Jesus ele começa falando para eles, tanto é que, se você lembrar da Igreja Católica, eles falam sobre os beatos ali, a beatificação, já viu isso? E logo em seguida faz o cano, né? A pessoa, eles usam isso para... Começa o primeiro passo, a pessoa que realizou um milagre e tal, ela é um beato ali, e depois ela pode virar um santo e tal, alguém que seja canonizado. É uma sequência. E isso fala exatamente de um estado, de algo que é muito grandioso. Não que nós venhamos a concordar exatamente com essa visão, mas eu só estou dando um exemplo daquilo que é praticado para que a gente entenda a grandeza de ser bem-aventurado. Você vai lembrar do Salmo 1, se eu não me engano, que fala sobre bem-aventurado o varão que medita na lei do Senhor de dia e de noite, que ele, nessa lei, ele não é confundido. Ele é um homem, ele é uma mulher que, meditando nessa lei, ele é como uma árvore plantada junto aos ribeiros, né, aos rios, os rios que a gente cantou aqui hoje. E no seu tempo dá o seu fruto, as suas folhas são como cura para as nações. Ou seja, existe uma grandeza, ou seja, um estado que você recebe ou que você se torna, que é incrível, e você ao ponto de você ser comparado a alguém que tudo que você produz, ou até mesmo a sua folhagem, serve como cura para as pessoas. Então, ser bem-aventurado é algo muito maior do que simplesmente estar alegre. Amém? E a gente começou falando sobre a série, o pastor Samuel falou sobre as bem-aventurados, aqueles que são humildes de espírito.
Isso fala a respeito um pouco de si mesmo. O humilde de espírito, ele nos ensinou que não é uma questão só de pobreza, ou é uma questão que fala a forma como você se enxerga de forma sincera. É você entendendo as suas incapacidades, entendendo que você é mais do que feliz quando você entende que não é a respeito de você mesmo, mas é a respeito do Senhor, é a respeito de Deus. E no Espírito Santo você consegue ser alguém que você não poderia ser de uma forma natural. E há necessidade de você reconhecer isso. E bem-aventurado é aqueles que reconhecem esse ponto de humilhação diante daquele que pode fazer todas as coisas. E depois ele continuou falando sobre a relação, as bem-aventuranças que tem um pouco de relação a respeito até mesmo do pecado, porque o pastor Jorginho pregou sobre bem-aventurado aqueles que choram. E esse é um choro que surge logo em seguida ao momento que você reconhece quem você é em Deus e quem Deus é para você, e você se humilha, e essa humildade de espírito gera um constrangimento, e você enxerga que tudo que você produz a partir da sua humanidade é pecaminoso, é sujo, é ruim. E esse choro é o choro que as bem-aventuranças falam, cara, bem-aventurado quando você vai ser mais do que feliz quando você começar a chorar pelos seus pecados, quando você começar a chorar e constrangido pelo amor de Deus, entendendo que aquilo que você faz é sujo, é impuro, e só nele você vai alcançar essa purificação. E ele falou também sobre, aí sim, o pastor Samuel falou sobre os mansos, e também falou sobre os que têm fome e sede de justiça. E, de certa forma, essas duas partes têm um pouco de conexão, porque mais do que feliz é os mansos, e ser manso não significa um estado de fraqueza. Jesus foi dito como manso, Moisés foi dito como manso, mas eles eram mansos porque no grego aqui essa palavra era como um cavalo domado, se refere a um poder ou um controle que você tem sobre quem você é. Ou seja, você se humilha e reconhece que você não é nada demais, e reconhece a sua pobreza de espírito, chora pelo seu pecado, e você se torna alguém manso e que tem fome e sede de justiça. E essa mansidão é o controle que você tem a respeito das suas atitudes, de quem você precisa ser. Você controla o poder da sua carnalidade com aquilo que Deus deseja construir em você. E a fome e sede de justiça não fala de acho que Tiago vai falar sobre a ira do homem não produz a justiça de Deus. A fome e a sede de justiça fala de uma justiça que vem, é algo que vem do Senhor. É algo que nós vivemos e podemos ter essa fome, desejo de cumprir, mas não uma justiça humana, não uma ira de inconformação que nasce de um coração carnal, mas é algo que nasce no Espírito. O desejo de ver a justiça de Deus se cumprindo. E mais do que felizes são aqueles que reconhecem isso. E agora a gente começa a passar para algo que é algo que vem do Senhor, é algo de Deus em relação à bem-aventurança. Eu vou explicar. Porque bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aqui existe um ciclo sendo construído. Porque você recebe misericórdia quando você também manifesta essa misericórdia. É claro que a Bíblia vai nos dar vários textos que elas vão nos mostrar como esse ciclo pode funcionar. Aqui existe uma condição, olha, mais do que feliz, aquele que exerce misericórdia, e ele vai alcançar a misericórdia do Senhor. Olha o que diz o texto de Mateus 6, 14 e 15, que diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, aquilo que fazemos aos outros afeta aquilo que recebemos do próprio Deus.
assim como receber a misericórdia, assim como o texto de Mateus 6 está dizendo, olha, quando você perdoa as pessoas, se você for alguém que não libera o perdão, se você não for alguém que se move com um coração perdoador, nem tampouco o Pai poderá assim agir contigo. Então, aquilo que você entrega e faz pode, de certa forma, interromper ou travar aquilo que Deus pode te entregar. Olha o que diz aquela parábola do credor incompassivo, de Mateus 18, do 23 ao 35, que fala assim, por isso, o reino dos céus é semelhante ao rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E aí o que acontece? Esse homem, esse servo, que devia muito àquele senhor, ele pediu por clemência. Ele receberia uma punição severa, não só ele, mas como toda a sua família, como toda a sua casa. Mas ele se ajoelha e clama àquele patrão, àquele senhor, dizendo, olha, eu sou teu servo, me perdoa, eu vou correr atrás, eu vou fazer de tudo para resolver essa questão e ao seu tempo eu vou te pagando, eu vou fazer o que for necessário, mas tem misericórdia de mim, tem compaixão desse teu servo. E o senhor daquele homem, ou o patrão daquele homem, para que fique aqui o desenho para nós, ele perdoa aquela dívida que era milionária. Olha, tá bom, você está perdoado. Olha, vai em paz, tá tudo bem. Eu resolvi te conceder esse perdão. E aquele homem, a história diz aqui, o texto vai dizer que logo ao sair daquele local, sendo perdoado por uma dívida grandiosa, ele encontra um funcionário dele, o que chamam de conservo. Ele era servo daquele servo, que lhe devia muito menos, que lhe devia muito pouco. E aquele homem que tinha acabado de receber a misericórdia, que tinha acabado de receber o perdão das suas dívidas, ele não agiu da mesma forma com o seu conservo. Ele foi duro e mandou que colocasse na prisão e que ele só saísse da prisão ao terminar de pagar aquela conta. E aí a Bíblia vai dizer o que o Senhor dele fez com ele, com esse servo que não soube, assim como foi perdoado, perdoar também. Que é no 32, que diz assim, então o seu Senhor, chamando, lhe disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo? Como também eu me compadeci de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um dos seus irmãos, do seu irmão. Ou seja, a atitude daquele homem quebrou novamente o ciclo da misericórdia, o ciclo do perdão. Ou seja, o Deus que é perdoador e que é rico em misericórdia. E as misericórdias dele são a causa de não sermos consumidos. E essa misericórdia que se renova todo dia sobre nós, nos perdoando daquilo que é imperdoável. Ele nos convoca, ou ele nos chama a vivermos um estilo de vida muito mais do que palavras ou simples atitudes, mas algo que vem do interior, da sinceridade de repassarmos esse perdão e misericórdia a todos ao nosso redor. E é incrível que o texto de Mateus 18, no 35, ele termina dizendo, se do íntimo não perdoares cada um do seu irmão. Não é algo que vem da boca para fora, é um perdão, é uma misericórdia, um estado de compaixão que
vem do interior de cada um de nós. É algo que surge do nosso ser. E isso precisa ser desenvolvido e trabalhado. Mas é possível, olhando esses textos, perceber que nós recebemos a misericórdia do Senhor e conseguimos distribuir também essa misericórdia. E esse ciclo, ele permanece. Nós perdoamos porque muito fomos perdoados. E assim esse ciclo continua. E ao quebrar esse ciclo, o Senhor, da mesma forma assim, pode fazer conosco. É o que a Bíblia tem nos instruído. Então, a respeito de um coração que se move em misericórdia, misericórdia fala a respeito de você mergulhar na miséria do seu próximo. É você olhar aqueles que não têm ou não são e agir de compaixão sincera para com eles. É você olhar o quanto miserável o seu próximo é e dizer, cara, eu estou contigo. E a miséria não significa os valores ou a respeito da escassez financeira. Isso também faz parte. Mas existem milionários que são miseráveis, que são pessoas pobres e que precisam da nossa compaixão, precisam do nosso amor, do amor que vem de Deus e que nós possamos expressar esse amor a todos. Ser misericordioso não é dar aquilo que alguém merece, porque é verdade que eu e você também merecíamos muitas coisas, mas Deus, em sua grande misericórdia, não assim faz, Ele nos perdoa. Então, realizar a misericórdia é não dar aquilo que alguém merece, mas é extrapolar isso. E nós falamos sobre aquilo que fazemos aos outros afeta aquilo que recebemos do Senhor nesse ciclo do perdão e da misericórdia. Agora, existe algo que nós precisamos viver e fazer, que é a troca de lugar com o próximo. Trocar de lugar com os outros. Primeiro, precisamos entender esse ciclo. E segundo, precisamos trocar de lugar com aqueles que nos rodeiam. Em Mateus 7:12 fala assim, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Nós vivemos em um tempo difícil. Nós vivemos na era do cancelamento digital. Mas também, na época de Jesus, existia o cancelamento. Lembra daquela hora em que aquela prostituta ia ser apedrejada? E Jesus, ele se move em misericórdia, ele olha a miséria daquela mulher. E assim como quem não mereça perdão, ele diz, essa mulher não merece perdão? Essa mulher não merece misericórdia? Me diz, quem de vocês é melhor ou maior do que ela? Quem de vocês não tem pecado? Quem de vocês não se encontra na mesma condição humana idêntica dessa mulher? Para que vocês queiram cancelá-la. E literalmente cancelá-la, para cancelar o CPF, né? Tem gente que fala disso aí atualmente. E eles queriam cancelar ela ao extremo. E Jesus, ele demonstra a sua compaixão e a sua misericórdia. E hoje também a gente está rodeado disso em todo o tempo. As pessoas serem julgadas, as pessoas serem completamente, depreciadas, porque elas se encontram em situações que às vezes são constrangedoras. Pecados, erros, problemas, defeitos. E esse não é o padrão que eu e você devemos
trazer para nós. Nós nos tornamos, nós não, Deus nos livre de nós sermos isso. Mas existe um padrão que as pessoas se tornam grandes juízes do pecado dos outros, mas são grandes advogados dos seus próprios erros e pecados. É fácil dizer o que o outro precisa fazer, do que o outro erra, do que o outro não fez. É fácil passar a responsabilidade para o próximo, para aquele, para o fulano, para o beltrano. E é extremamente difícil vestir a carapuça e dizer, e parar de se defender, e parar de agir como quem não comete erro, como quem não tem erro em si, ou que é melhor do que aquele que você condena pelas palavras. Então, que a gente deixe de ser esse grande juiz que acusa e condena, e que sejamos misericordiosos, que possamos nos mover em compaixão a todos aqueles que precisam receber compaixão, que é todo mundo, assim como você precisa para si entender e viver a misericórdia, assim também para aquele que é o seu próximo. Existe uma síndrome, que eu vou chamar de a síndrome de Caim. Em Gênesis 4, 9 e 10 fala assim: disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso eu sou tutor do meu irmão? Como quem diz, eu lá quero saber de Abel. Existe um coração duro de uma geração que assassina o próximo. E que ao alguém te perguntar, mas e o fulano, ou a pessoa, ou o beltrano? E eu lá tenho alguma coisa a ver com o beltrano? Eu tomo conta da minha vida e que ele tome conta da vida dele. É como uma síndrome, é como uma patologia da indiferença. Uma geração egocêntrica, uma geração que eu faço parte, que a gente cada vez mais se preocupa com as nossas coisas, com os nossos prazeres, precisamos postá-los, precisamos divulgá-los, divulgar o quanto conseguimos ser satisfeitos, felizes, o quanto está tudo bem, o quanto está tudo dando certo. E na vida real a gente sabe que às vezes não é nada disso. Às vezes a gente está ali envolto nos nossos temores, os nossos casamentos estão passando pelos problemas, pelas dificuldades da rotina, a nossa vida em casa, ou o desafio de se tornar alguém relevante para essa geração, o desafio de se encontrar, de entender o seu chamado, e até mesmo dentro da vida religiosa, dentro da igreja, de se perguntar o que Deus me chamou para ser, o que Deus está me chamando para executar. E às vezes nos envolvemos com tarefas, nos envolvemos com situações para que o nosso próprio ego seja inflado, para que os nossos problemas sejam solucionados. E às vezes até para vir no domingo à noite, no tempo de entregar, era o culto, é o nosso serviço. No início aqui a gente estava tendo a nossa reunião de oração, e essa é uma prática para todo homem de Deus e mulher de Deus, todo cristão, o ato de orar e adorar. Nós estávamos aqui adorando num tempo incrível de celebração a quem Deus é, ao nome de Jesus. Isso faz parte de quem nós somos como igreja. Nós servimos ao Senhor. A gente não chama só de culto, a gente chama de serviço. Por quê? Porque a gente se reúne para trabalhar para um Deus. A gente tem clareza de que tudo aquilo que fazemos, todo o tempo que gastamos, todo investimento que fazemos, não é a respeito de nós, não é a respeito de mim. É a respeito do meu próximo, é a respeito de Deus.
Nós fazemos porque entendemos aquilo que Deus nos chamou para ser e realizar. E nós fazemos porque amamos pessoas. Nós fazemos porque amamos aquele que a gente deseja receber. Seja o irmão muito antigo na fé, seja o irmão que hoje, pela primeira vez, pisou nesse lugar, ou seja o irmão que nunca ouviu falar de Deus e, na verdade, ele está aqui se perguntando, será que esse Deus, que esses caras estão falando, existe? E a gente está aqui para manifestar amor para todos, sem fazer separação, sem fazer distinção. O pastor Samuel ontem estava falando sobre uma das atitudes da pastora Sabrina. Vocês vão perceber que todas as semanas ela está lá na porta fazendo o papel da plaquinha. Nem todo mundo gosta de ficar lá na plaquinha na frente, e ela faz isso. E diversas pessoas depois testemunham de saber, poxa, a pastora me recebeu lá na porta, ela que me ligou depois e tal, desse carinho. E da gente saber separar que quem fala aqui, prega aqui, assim como aquele que está lá na frente com a plaquinha na mão, tudo que nós fazemos não há distinção diante de Deus. Tudo isso é um serviço para proclamar o nome daquele que morreu por nós, aquele que nos deu vida. Tudo o que fazemos tem a ver com Ele. É para Ele, e sem Ele nada disso faz sentido. Da mesma forma como esse Deus incrível e tremendo morreu por nós, foi misericordioso e em todo o tempo manifesta o seu perdão e misericórdia sobre nós, como nós que chamamos de Pai, que somos seus filhos, que somos o seu corpo, e Ele sendo o cabeça dessa construção chamada igreja, como nós imaginamos ou pensamos poder agir de forma diferente, como podemos nos tornar uma geração indiferente, que olha para o perdido e não se compadece, que olha para o necessitado e não se constrange. Existe uma frase que é da Heidi Becker, não deve ser assim que fala, mas é assim que eu estou lendo. Porque meu inglês, ele é um inglês top, né? Meu inglês é apurado, né? Meu inglês é tão apurado que certa vez no avião, indo para os Estados Unidos, eu falei assim para a moça, ela estava vindo servindo café, e eu falei assim, amor, ela só fala inglês. Então, eu tenho que pedir o que eu preciso pedir em inglês. Aí ela veio. Aí ela falou lá, não sei o que, senhor? Sir. Aí eu, cook. Eu me amarro em Coca-Cola. A mulher meteu a mão, puxou 2 pacotes de biscoito e me deu. Cara, e olha só, isso é verdade, tá? Queria eu que fosse só uma piada, né? Não, eu tô brincando, foi só uma piada, mas isso foi verdade. Aí não, é Coke. Falei, não, senhora, é Coke. Aí ela foi, botou aquela coca quente, meu Deus me livre. Eu só tinha que construir uma geladeira no avião, né, gente? Nunca vi coca quente. É café gelado e coca quente. Não dá para entender nada. Mas pronto, ali no meu desenvolvimento... outra, deixa eu contar outra. Eu cheguei lá no Colorado, lá na casa do Samuel e da Sabrina, quando eles moravam lá. Aí eu não achava a saída do aeroporto, nem eu, nem a Kate. Falei, caraca, e o Tito pequeno, né? Falei, bicho, vou ali perguntar. Information lá, né? Vou lá no balcão. Tinha uma senhorinha afundada lá dentro do balcão lá. Aí eu fiz assim, né? Lógico que na sinalização. O inglês, ele vai fluindo de acordo com o que você sinaliza. Aí eu fiz assim para ela. Existe. Existe. Ela ficou assim, ó. Hã? Sorry. Falei, pô, mas essa mulher só fala sorry. Que sorry? Falei pra aquele assim, amor, existe em qualquer lugar, pô.
Até lá no Brasil é Existe lá, pô. Fica escrito lá. Não é possível que ela não está entendendo. Ai, Jesus, que constrangimento. Existe, senhora. Mano, não deu certo. Eu tive que ir embora. Ela ficou me olhando lá. Mas que cara doido. Minha barba era grande pra caramba. Cara doido, né? Aí até que eu consegui achar o Samuel. Eu falei, cara, graças a Deus, cara. Eu falei com aquela mulher ali, Existe. Ele, não, cara, não é Existe, é Exit. Eu falei, pô, não é possível que aquela... Foi má vontade daquela senhora. Jesus, gente. Não. Com certeza, aquela senhora devia estar com o salário atrasado. Voluntária, certeza. Não vou falar mal de voluntário, não, tem um monte aqui. Não, os voluntários aqui é tudo... Deus me livre. Tudo very good aqui, os voluntários. Eu não vou ler a frase em inglês, que nem o nome eu consegui executar com perfeição. Mas a frase, ela fala sobre... E aquela tradução não é a tradução exata do que está escrito, mas para o nosso entendimento, aqueles que são como eu, não muito forte no inglês, parando por uma pessoa, parando por um só. Nós precisamos ser a geração semelhante a Jesus, que parava tudo por causa de um. Cercado pela multidão, cercado por muitos pedidos. Na correria, a gente poderia dizer aqui, todo mundo está na correria. Tanta coisa para fazer, nos envolvemos com tudo, projetos, ideias. E Jesus era esse homem que, sendo Deus, humildemente parava por causa de uma pessoa, para dar atenção a uma única pessoa. E existe uma parábola que é conhecida, que está lá em Lucas, que é a parábola do bom samaritano. E a história contada ali, um fariseu, um estudioso da lei, interrogando a Jesus, né, de como ele deveria encontrar o reino, como ele poderia receber o reino. E Jesus vai falar para ele, olha, você não conhece os mandamentos? Você não sabe? O que você lembra aí dos mandamentos? Ele vai falar, ama o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua força, e ama o teu próximo como a ti mesmo. De semelhante forma, ama o teu próximo. E Jesus falou, pois bem, faça isso e você vai herdar o reino. E aí ele pergunta, mas quem é meu próximo? Eu não consigo entender quem é meu próximo. E aí Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano. E Jesus conta que um homem veio, foi roubado, espancado e largado no chão, e passou um sacerdote, alguém que era um homem envolvido com a vida religiosa, com as liturgias religiosas, e esse homem passou a largo de perto daquele homem caído e necessitado. E depois, de igual forma, um levita, alguém que também exercia uma função religiosa, com as canções ali, a música, os instrumentos. Da mesma forma, o levita passou ao largo e foi embora, indiferente com aquele homem caído e necessitado. E depois Jesus vai falar sobre um jovem samaritano, ou alguém simples, alguém que veio, olhou a situação daquele homem, se compadeceu, colocou remédio, vinho e azeite nas feridas, ajudou, levou aquele homem colocou aquele homem no seu animal, né, no bicho dele lá, levou uma hospedaria, pagou a hospedaria e ao sair ainda disse, olha,
no dia seguinte Ana disse, olha, se esse homem precisar de alguma coisa e a despesa dele for maior do que o que eu já lhe paguei, fica tranquilo que ao voltar eu quito essa conta. Não precisa cobrar ele. E aí Jesus pergunta para o fariseu, e aí, quem você acha, quem você imagina que agindo com misericórdia foi o próximo daquele que estava caído? E aí, é lógico que ele responde, o bom rapaz, o bom samaritano. E é exatamente assim que nós precisamos nos ver e nos entendermos e construirmos essa forma de viver. Porque, pessoal, o evangelho que nós vivemos, o evangelho que nós pregamos, não é a respeito da formação de líderes, não é a respeito da formação de super-heróis, não é a respeito de coisas que você pode fazer. Um dos nossos pilares culturais e que em todo o tempo nós falamos é, olha, nós não nos interessamos primariamente pelaquilo que você pode fazer, ou pelo seu serviço, pela sua criatividade, ou aquilo que você pode nos dar. Nós estamos interessados em pessoas, nós estamos interessados primariamente em você. Como você está, como está seu coração, como está a sua casa, o seu casamento, sua família, os seus filhos. Nós precisamos construir um ambiente familiar, um ambiente no sentido de onde o amor é replicado e desenvolvido, onde a preocupação com o próximo está acima de qualquer outra coisa. E que você entenda que viver o evangelho não é a respeito daquilo que você faz, é a respeito daquilo que você se torna, é a respeito daquilo que surge de dentro de você, do que você está construindo, do que é ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Não se trata do nosso serviço durante aos domingos ou no GC. Isso faz parte de um complexo de atitudes. Isso faz parte da nossa coletividade como homens de Deus, de viver igreja, de viver a igreja local, de amar viver igreja, de amar ser igreja. Mas eu só sou igreja quando eu tenho alguém do meu lado. Nós somos a igreja. A coletividade existe desde a criação do mundo. Quando o Senhor criou todas as coisas, a Bíblia vai falar que façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Até na hora de criar o homem foi algo coletivo, foi algo feito pela Trindade. E o nosso Jesus, o nosso Deus, que é o nosso maior exemplo, é aquele que nós seguimos os seus passos, é aquele que nós amamos e desejamos ser como Ele, é aquele que é o cabeça da igreja e deu e distribuiu dons aos homens, um para serem pastores, um para serem profetas, evangelistas, dando ferramentas, dando dons às pessoas, para que essas pessoas trabalhassem para o aperfeiçoamento de todos os santos, para o aperfeiçoamento de um corpo. O que nós estamos construindo e lindamente vivendo aqui nesse bairro, nesse teatro, nesse local, é exatamente a respeito de pessoas, numa construção de homens e mulheres imperfeitos. Que 1 Pedro vai falar sobre essa casa onde o Espírito habita, construída com pedras vivas que sou eu e você nessa coletividade. Nós não somos modelados com um único molde, onde todo mundo aqui vai falar do mesmo jeito, vai se vestir do mesmo jeito, vai gostar das mesmas coisas, vai ter os mesmos interesses. Não, nós somos diferentes. E dentro dessa coletividade estamos formando aquilo que é chamado de igreja. E como olhar para Jesus, olhar para o nosso maior exemplo, olhar para o nosso único exemplo e vermos a forma como ele se moveu em compaixão e misericórdia em todo o tempo.
e assim o faz todos os dias sobre nós. Como você ainda pode pensar em não perdoar o seu irmão? Como você ainda pode pensar em não perdoar o seu pai? Como você pode imaginar viver uma vida cristã e não perdoar os seus familiares, por exemplo? Como você pode imaginar a gente está vivendo aqui de forma coletiva e algum irmão comete um deslize, comete um erro, e você não tem o mínimo de compaixão e dizer, cara, tá tudo bem, sabe? Tanto de pedir perdão quanto dizer, cara, eu te perdoo, eu não me ofendi. Eu não gostei, mas olha, tá tudo bem. Vamos em frente, nada vai mudar. É lógico que se mover em misericórdia vai muito além da questão apenas do perdão. Mas eu estou dizendo a respeito de exemplos mínimos de coisas que nos cercam todos os dias, como um marido e uma mulher vão viver uma vida conjugal, onde o passado te rodeia em todo o tempo, onde nós jogamos um jogo e parece que as nossas vidas é uma novela das 8, das 9, né? E nós não conseguimos, às vezes, dentro daqueles relacionamentos que são mais importantes para nós. Quanto mais se mover em misericórdia e compaixão com um estranho ou com alguém que a gente não conhece. Tem uma frase de C.S. Lewis que diz assim: ser cristão significa perdoar o indesculpável, porque Deus perdoou o indesculpável em mim. E eu sei que Deus também perdoou o indesculpável em você. E eu queria te convidar a gente orar um pouco sobre isso. Que o Espírito Santo de Deus, ele possa tocar no nosso coração, na nossa mente, fazendo uma transformação e que nós possamos sair desse lugar conhecendo mais quem Deus é, conhecendo mais quem Jesus é, entendendo cada vez mais o coração desse Deus maravilhoso que morreu por mim e por você, entendendo que existe um estado de espírito, existe uma forma de viver, uma bem-aventurança, existe uma forma de ser mais do que feliz e que mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a situações difíceis, será possível estar em paz, estar alegre, estar vivendo a verdadeira alegria. E que possamos nessa noite clamar por um coração misericordioso, por um coração que se move em compaixão, que ama o perdido, que ama aquele que não conhece a Cristo, que ama aquele que precisa, que ama a viúva, que ama o órfão, que ama aqueles que não têm, os necessitados, que ama o doente, que ama o seu próximo, que ama o milionário, que ama aqueles que não têm necessidade alguma. Mas que você entende que mesmo quem não tem necessidade se encontra no mesmo lugar que eu e você, carecemos da glória do mesmo Deus, somos pecadores, somos impuros, e somente nele, somente em Deus, podemos experimentar essa bem-aventurança, podemos experimentar essa verdadeira alegria. E que Deus nos livre de um coração indiferente. Queria que você orasse ao Senhor agora. Pede isso para Ele, a gente já está acabando.
Vamos encerrar esse tempo e que você faça essa oração. Senhor, tira esse coração indiferente. Senhor, me dá um coração igual ao teu, sabe? Me faz amar o meu próximo. Ajuda-me a perdoar aquele que me ofendeu. Ajuda a liberar perdão, mesmo aqueles que, de certa forma, não merecem, assim como eu fui perdoado. Assim como eu sou perdoado todos os dias.